Alô, amigos, muito boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês que participam conosco deste encontro. Está sendo realizado online. Estamos aqui na Igreja de Nova Vida, na Saúde, neste domingo de Páscoa. E nós esperamos que você tenha um bom término de dia e que esta Páscoa realmente tenha sido assim um tempo maior para você louvar, adorar, cultuar a Deus e, acima de tudo, agradecer aos céus pelos cuidados que Deus tem dispensado a todos nós. Estivemos pela manhã e espero que você tenha participado conosco do nosso encontro. Realizamos a ceia, celebramos a comunhão, fizemos o culto aqui ao vivo e foi uma bênção muito grande, uma Páscoa certamente atípica em razão do nosso isolamento, mas foi bom celebrar, foi bom comungar, falamos da palavra de Deus e estamos de volta aqui para terminar este domingo com você, desejando uma semana também maravilhosa. Estamos há poucos dias aí para, esperamos em Deus, terminar esta quarentena e a gente voltar à normalidade, tanto de trabalho quanto de realizações pessoais, enfim, e que a igreja volte também às suas funções. Temos muitas coisas que fazer e somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Vou ler apenas um versículo que está em Êxodo, capítulo 16, mas eu vou ler só o versículo 4. O texto é de 1 a 4. Eu vou ler o versículo 4, porque uma frase que está nesse versículo aqui, nós vamos comentá-la e será, vamos dizer assim, a linha mestra para a nossa reflexão. Este texto fala sobre o maná e as codornizes que o Senhor enviou ao povo diante daquela situação de emergência, o povo reclamou, então Deus enviou o suprimento. E no versículo 4, o texto nos diz: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente uma porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então, apenas este versículo para nossa reflexão, para nossa meditação. Vamos orar. Pai, abençoa este momento, abençoa este tempo que vamos passar juntos e que as pessoas que estiverem sintonizadas conosco, assistindo, participando deste trabalho, que sejam elas abençoadas na medida, Pai, em que cada uma delas necessita. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Quero começar fazendo uma citação de um texto, eu li há algum tempo, este relato, mas isso aconteceu em maio de 2006, visitando o campo de concentração de Auschwitz, lá na Polônia. O Papa Bento XVI fez assim uma pergunta, e essa pergunta provocou uma reação muito grande, não só na multidão que o assistia, mas também no mundo, nas filmagens que foram feitas, difundidas para o mundo todo. E o Papa fez esta pergunta: onde estava Deus no Holocausto? Por que ele se calou e permitiu que tantas vidas fossem massacradas? Foi a pergunta de Bento XVI. E o médico que tomou conhecimento dessa pergunta, ele retrucou ao Papa: se Deus se calou no Holocausto, no maior massacre da história, quando então ele vai se manifestar? Queridos, há momentos, a gente sabe disso na vida de todos nós, em que a presença de Deus parece ausente. Parece, porque Ele garantiu que estaria conosco em todo o tempo. Mas há momentos na vida
em que esta presença realmente parece ausente, em razão da nossa dor, da nossa angústia, das nossas lágrimas, das perplexidades que a gente enfrenta, deste vazio que nós estamos vivendo agora neste tempo de isolamento. E é por essa razão que esse silêncio, eu diria aparente de Deus, mas é um silêncio, ele nos assusta. Ele assusta todos aqueles que estão procurando ajuda e respostas no Altíssimo. O silêncio de Deus tem sido já falado, comentado por muitas pessoas, e muitos chegam a acreditar que Deus se faz ausente mesmo quando nós mais precisamos dele. Mas é importante lembrar, queridos, é importante lembrar que até mesmo Jesus, hoje nós comentamos sobre a morte, sobre a ressurreição, até Jesus, quando pendurado na cruz, sentiu este silêncio, e o sentiu bem de perto. Lá em Mateus capítulo 27, verso 46, o evangelista diz assim: por volta das 3 horas da tarde, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? A impressão que se tem é que naquele momento Deus estava em silêncio, e Jesus precisando, ele estava numa cruz, sofrendo como homem, como pessoa. O Salmo 44 traz as mesmas questões sobre, mais uma vez, esta aparente ausência de Deus. Diz o salmista, nos versículos 23 a 26 deste Salmo 44, desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa da tua fidelidade. Então veja que até o sentimento do salmista, né, nos mostra que ele estava vivendo um tempo de ausência. Deus não estava ali, Deus não estava pronto para socorrê-lo, ele estava clamando, pedindo: socorre, resgata-nos, levanta-te. Todos estes textos, queridos, e muitos outros, apontam numa só direção, que é a incapacidade do homem de crer naquilo que ele não pode ver e não pode tocar. A nossa humanidade, você já deve ter percebido isso, ela encurta a visão espiritual. Ela, de uma certa forma, ela inibe a nossa fé, ela obstaculiza a mente para nós aceitarmos, né, aquilo que nós não estamos vendo. Ela não nos deixa ver o invisível, como nos cita o texto de Hebreus falando de Moisés, né? De uma certa forma, essa humanidade, sermos humanos demais, não há nada em sermos humanos, pelo contrário, nós precisamos da nossa humanidade, mas chega um ponto em que ela grita mais alto do que o exercício da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Em nenhum momento, guarde isso, em nenhum momento da história deste mundo, Deus esteve ausente. Este é um mistério, não há como explicar. Mas no Holocausto, não podemos com palavras explicar, mas Deus não estava ausente lá, como não está ausente aqui nos nossos momentos difíceis, nas nossas crises, nas nossas doenças, nas nossas perplexidades, nestes momentos de vazio, nestes momentos de solidão, nestas horas em que a gente fica se perguntando até quando isso vai durar. Lembre-se do seguinte: desde a criação até o momento presente, nada aconteceu e nada vai acontecer sem que Deus esteja envolvido. Nada. Em qualquer situação,
Deus sempre vai estar ali, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que suas mãos não possam tocar, Ele vai estar ali. Por isso, queridos, por isso, nós precisamos olhar para o momento presente, não só o nosso, mas o momento em que o mundo, de uma certa forma, está sendo sacudido não por um tsunami, nem por um terremoto, mas por um minúsculo vírus cuja letalidade, a gente sabe, tem ceifado milhares e milhares de vidas. Então, este é o momento que nós estamos vivendo, este é o nosso desafio, essa é a nossa crise. Como é que nós vamos encarar tudo isso? Como nós vamos olhar? Como nós vamos nos comportar? Eu sei que não é fácil. Você sabe que o Egito foi para o povo de Israel, e vou fazer essa comparação, se me é permitido fazê-la. O Egito foi para o povo de Israel o que o coronavírus está sendo para grande parte das pessoas no mundo. Foi um tempo de privações, de dores, de trabalhos forçados, de limitações até na mobilidade, ninguém podia ir a qualquer lugar, tudo era limitado, tudo era confinado, tudo era medido. Então, para nós hoje, e não apenas para nós brasileiros, mas para o mundo. Note que quando acontece um tsunami lá num outro país, a gente toma no conhecimento, foi lá, aconteceu isso, morreu, mas agora não, agora é o mundo. Todos os países que você possa imaginar estão alertas, estão com problemas, estão com dificuldades, não só nós, né? E esse tempo, ele é um tempo muito complicado, porque lá para o povo no Egito, eles tinham, como eu disse, todas estas limitações, né? Eles perderam até a personalidade, porque não tinham direito a mais nada, ninguém tinha direito. Quando nós somos cercados por situações que ultrapassam a nossa capacidade de enfrentamento, quando você esbarra numa crise, numa dificuldade, quando você enfrenta um diagnóstico, você está com essa enfermidade, com aquela enfermidade, olha, nós já fizemos tudo, é muito complicado. Eu citei tempos atrás aqui uma palavra de um colega nosso, pastor, que já faleceu, aliás, faz um ano que ele faleceu, e ele estava com câncer, e num determinado momento ele disse assim para nós, falando aos pastores, ele disse, olha, os médicos disseram para mim, nós desistimos de você. Nós já desistimos. Não há mais o que fazer. Ele viveu ainda algum tempo, alguns anos, ele conseguiu superar, né? Nós não podemos fazer mais nada. Imagine, como é que você se sente diante de uma palavra assim? Como você reage, né? Como você controla as suas emoções? Porque quando nós perdemos esse controle, o nosso mundo desaba. O povo estava tão fragilizado, neste contexto aqui da leitura de Êxodo 16, tão fragilizado, e fragilizado, eu diria, mais ainda emocionalmente, né? Que num período, veja, apenas de 15 dias, eles se viram entre o céu e o inferno. 15 dias da saída do Egito, o mundo deles foi virado de cabeça para baixo. Atravessaram o Mar Vermelho a pé, cantaram o cântico de Moisés, em seguida entraram numa região desértica e começaram a reclamar em razão lá de Mara, foi a primeira parada que fizeram, não havia água. Você conhece a história. Deus abençoa, Deus faz o milagre e Deus os leva para um outro lugar maravilhoso também, chamado Elim, eu estive lá em Elim, tempos atrás, numa das viagens que fizemos, um lugar lindo, né, com palmeiras, era um verdadeiro oásis com fontes, diz a Bíblia que havia 12 fontes de água lá, e mais de 70 palmeiras, olha, num deserto, né? Então o povo chega ali, desfruta dali, então tudo deveria contribuir para levantar o ânimo.
para acordar a fé daquele povo, para dar a eles disposição e até ousadia para que pudessem avançar mais e chegar até Canaã. Nós estamos durante estes dias, você deve ter notado, tentando animar, tentando empurrar você, tentando dizer, acredite, isso vai passar, é difícil. E estamos fazendo o que nós podemos fazer, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo não deixou de agir, queridos. Nesse tempo parece que Deus está ausente. Não, Deus está no controle de todas as coisas, louvado seja o seu santo nome. Nós não podemos nos esbarrar diante de qualquer obstáculo. Não podemos apenas enxergar o que está diante da nossa capacidade visual, não. As promessas de Deus ainda são viáveis, factíveis, verdadeiras, presentes na nossa vida. Na nossa vida. E para mostrar que não estava ausente, o Senhor chamou Moisés mais uma vez, diante da reclamação do povo, e disse a ele assim: Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Você pode repetir comigo? Eu, disse Deus, farei chover pão do céu. Queridos, Deus estava afirmando que supriria as necessidades de todos aqueles que estavam ali, quase 3 milhões de pessoas. Deus estava dizendo: eu vou enviar dos céus o que vocês precisam para continuar essa jornada. Eu creio que nestes dias indefinidos, nós precisamos alimentar o nosso coração com a certeza de que Deus não está em silêncio. Nós não estamos vivendo num tempo de Eli em que Deus não falava. Não. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus está atuando em todos os instantes. Deus está presente. Se não estivesse, queridos, nós não estaríamos aqui. Deus está presente na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, mesmo nestes tempos de dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu creio que Ele fará o que for necessário no tempo devido para nos socorrer, nos sustentar, nos levantar e fazer descer sobre nós esta chuva de bênçãos. Ele prometeu ao povo: eu farei chover pão dos céus. Mostrando então que ele estava pronto, veja, descer pão dos céus, não pão criado num forno, amassado por uma pessoa. Não, eu vou fazer descer pão dos céus. Nós não podemos, mais uma vez eu insisto, não podemos permitir que este momento de indefinição crie dentro de nós também um sentimento de indefinição, de ausência, de medo, de insegurança. Não. A promessa de fazer chover pão dos céus tem um sentido de provimento, de assistenciar o povo com todos os recursos que eles necessitavam para o dia a dia. Estava conversando com uma pessoa sobre este momento presente que nós estamos vivendo, de quarentena, e ela diz apenas uma frase, diz assim: bispo, o importante é viver cada dia de uma vez, cada dia. Então todas as vezes agora que eu acordo de manhã, e quando eu volto ao leito à noite, eu agradeço: Senhor, mais um dia, que bom que mais um dia foi vencido, um dia foi vivido, dentro de uma normalidade, vivendo numa anormalidade. Não sei se você entende. É anormal? É, mas estamos vivendo bem, estamos tudo tranquilos, estamos contando os dias, é verdade, daqui a pouco vai terminar, mas a gente está vivendo, isso é que é importante. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, hoje nós estamos há mais de 20 dias, se eu não me falha a memória, acho que cerca de 24 dias sem nos reunirmos na igreja. A gente sente uma falta tremenda. Mais de 20 dias a gente está fora da nossa comunhão. Mas eu quero dizer uma coisa:
durante todo este tempo de ausência física, Deus tem criado condições, queridos, e Deus tem nos sustentado em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu não tenho notícia de ninguém que tenha morrido de fome. Não tenho notícia de que, pelo menos dentro do nosso contexto de conhecimento, que alguém tenha passado por uma crise violenta, foi contaminado pelo corona, enfim, está internado em estado grave. Não, Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando de nós e vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. Nenhum compromisso da igreja deixou de ser cumprido. Nenhum compromisso. Nenhum. Tenho falado com muitos colegas, muitos pastores, que estão nesta tensão, como vou pagar? Deus tem suprido. Deus tem suprido. O povo que nós servimos com o nosso ministério tem sido um povo fiel, porque tem sido orientado, tem sido ensinado a confiar em Deus em toda e qualquer situação. É um povo que não se deixa governar pelas circunstâncias, não. É um povo que sofre, como eu estou sofrendo, como você está sofrendo. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é Deus poderoso. É Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que continua, inclusive, batizando com o Espírito Santo, enchendo a igreja de poder para que ela possa enfrentar estes tempos difíceis. O pão tem descido a cada dia. É a oração do Senhor Jesus. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Agradeça a Deus por cada dia que você vive. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo seu ambiente. Agradeça a Deus pelo trabalho. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela me disse: bispo, a gente tem que agradecer a Deus pelo trabalho que Ele nos deu. Tem muitas pessoas reclamando. Não, seja um trabalho grande, seja um trabalho pequeno, seja o que for, você está em ação. Isso é muito importante, querido. O pão nosso de cada dia não há de faltar na sua vida, como não há de faltar na casa do pão, que é a igreja do Senhor. Na verdade, eu não sei o que você está, vamos dizer assim, precisando, o que mais carece na sua vida, quais são as suas maiores necessidades, qual o seu maior desafio nesse momento presente. A única coisa que eu quero dizer para você foi o que Deus disse ao povo. A única coisa que o povo deveria fazer para ter a garantia de ser sustentado, guiado, dirigido, orientado por Deus, a única coisa era obedecer a Deus. Obedecer a Deus e ser dependentes de Deus. Esta obediência implicava, sim, numa dependência total do Senhor. Nós estamos, queridos, orando, estamos mesmo, para que alguém, os cientistas aí, os pesquisadores, descubram logo um meio de debelar, de controlar a multiplicação deste vírus. Eu sei que Deus pode, numa palavra, a gente pode acordar amanhã e tudo mudou. Tudo mudou, o ar está mais limpo, ninguém fala mais em mortes, em coronavírus, acabou. Deus pode, mas Deus pode usar a ciência como está usando, graças a Deus. E eu tenho a certeza de que eles vão chegar a um consenso. Agora, o básico é nós continuarmos obedientes aos princípios estabelecidos por Deus. Deus diz ao povo lá: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova. Quer dizer, Deus está aqui desejando saber se vocês vão ou não me obedecer, para ver se seguem ou não as minhas instruções. E as instruções de Deus para nós hoje acalme o coração. Fique tranquilo. Cada dia é um dia. Cada hora é uma hora. Se você está vivendo um tempo conturbado, difícil, em outras situações, acalme o coração. Não é só o coronavírus, o Covid-19 que está perturbando. Muitas outras coisas continuam acontecendo.
Nós estamos vivendo num mundo que não é ainda governado por Deus, está sob o domínio de Satanás, a gente sabe disso. Mas o poder de Deus é muito maior. E se nós formos obedientes a Ele, não faltará saúde aos nossos corpos, em nome de Jesus. Não faltará paz ao nosso coração, mesmo neste ambiente descontrolado. Não faltará, querido, trabalho para as nossas mãos. Como não há de faltar recursos para que todos nós atendamos aos nossos compromissos. Ainda hoje, o maná continua caindo dos céus sobre as nossas vidas. E esse maná, para nós hoje, tem um nome. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus disse: eu sou o maná que desceu dos céus, eu sou o pão que desceu dos céus. Se vocês se alimentarem de mim, vocês terão vida, vocês vão viver eternamente. A Bíblia diz que a eternidade já penetrou no coração do homem, e nós vamos começar essa eternidade aqui e agora. Haja o que houver, lembre-se, haja o que houver, sempre você poderá contar com a presença de Deus. Não dormita, nem dorme o Deus de Israel. O nosso Deus não dorme, não descansa. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. A Trindade está trabalhando em nosso favor, para nos manter de pé nestes momentos aí delicados, complicados, difíceis, mas a igreja do Senhor está, graças a Deus, acordada. Este Deus, como diz o salmista lá em Salmo 139, ele nos cerca por todos os lados, está à nossa frente, está atrás, está de lado, está em cima, e mesmo que a gente tente, como disse o salmista, se esconder dele, a gente não pode. Deus está com seus olhos colocados, postados em você, e Deus vai cuidar da sua necessidade. Se você está passando por uma crise de enfermidade, ou de trabalho, ou de um desencontro familiar, enfim, libere o seu coração, acalme a sua alma, aquiete o seu espírito, deixe Deus se revelar a você. E mais do que tudo, levante os olhos, olhe para os céus, vai descer pão dos céus para alimentar a sua vida, para manter você em condições de amanhã retornar ao trabalho, retomar as suas atividades, agora com mais vigor, com mais consciência e com mais valorização. Nós precisamos, neste tempo, aprender a valorizar tudo que Deus tem nos dado. Quantas coisas nós desperdiçamos, quantos minutos foram jogados fora, quantas horas nós deixamos escapar das nossas mãos sem nada de criativo, não fizemos nada que pudesse marcar aquele tempo. A igreja está aprendendo a valorizar esta bênção maravilhosa. Vamos juntos então celebrar. Estamos aí no finalzinho do domingo, final da Páscoa. Que você tenha uma semana maravilhosa e que você não se deixe dominar por nenhum tipo de pensamento. Não, Deus não está presente. Está. Você não pode vê-lo, mas Ele pode se fazer revelar a você através de um sentimento que o Espírito Santo planta no nosso coração. Que Deus abençoe você. Seja uma pessoa firme, seja uma pessoa confiante. Acredite em Deus, dependa de Deus e a vitória chegará em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos orar, vamos agradecer. Quis trazer apenas esta curta reflexão para dizer a você que os céus ainda estão abertos e vai descer tudo aquilo que é de Deus para nós. E o que vem de Deus sempre é bom, sempre é perfeito, sempre é agradável. Abrace esta palavra, abrace este recado, agradeça a Deus pela presença dEle na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo, membros da igreja, enfim, todos aqueles que estão participando conosco.
que a graça, Senhor, que vem dos céus, seja suficiente para nos manter acordados, preparados e prontos a continuar essa caminhada, porque o melhor dos céus ainda está por vir e vai chegar, e pode chegar hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma boa noite. Quarta-feira a gente volta com mais uma reflexão, abençoando o seu coração. Divulgue, fale com seus amigos, dê o endereço do nosso site. Você pode assistir através da sua mídia, através do YouTube, enfim, do Face. Enfim, procure divulgar, compartilhar, para que mais pessoas possam receber também essa bênção de Deus e essa certeza de que Ele jamais nos desamparará, jamais seremos envergonhados. Que você tenha uma boa noite e até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Amém.